Existem hábitos que você pratica que se tornam um poder na tua vida. E como cristãos, quais são os 3 hábitos, quais são os 3 rituais que todo cristão precisa praticar, precisa realizar para que ele receba poder? Eu quero falar sobre esses 3 hábitos. O primeiro deles, o hábito ou o ritual do jejum. Esse é o primeiro ritual de poder. É o ritual do jejum. Amém? O jejum, irmãos, em muitos meios cristãos foi abandonado. Muitos cristãos não praticam o ritual do jejum, o hábito do jejum. Algumas pessoas nem ouvem falar de um jejum mais. Até tem igrejas, pastores, que não pregam mais sobre o jejum. E o jejum, irmãos, é uma doutrina bíblica. O jejum é um ensinamento da palavra de Deus. Não tem como o cristão ter uma vida espiritual, autêntica e profunda se ele tirar o jejum como um dos fundamentos, como um dos hábitos que como cristão ele precisa ter. O jejum, amém? Eu quero ler esse texto para vocês de Mateus, capítulo 6, verso 16 até o 18, que diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto para que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua recompensa. Mas quando você jejuar, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê em secreto, e seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Então veja que tremendo. Isso aqui é um ensinamento de Jesus. Ele está ensinando sobre a prática do jejum. Ele está dizendo como o cristão deve praticar o jejum. Não deve praticar, Jesus usa lá os hipócritas, que eram pessoas daquela época, que elas jejuavam para serem vistas como as espirituais, como as pessoas melhores. Elas jejuavam para que os outros pudessem dizer, como fulano é espiritual. Mas Jesus disse, não, vocês não podem ser como os hipócritas, que jejuam, que desfiguram a aparência para que as pessoas vejam que eles estão jejuando. Com vocês não, quando vocês jejuarem, vocês devem perfumar a cabeça, lavar o rosto, para que não pareça às pessoas que vocês estão jejuando, mas apenas ao Pai que vê em secreto, e o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Amém? Então escreva nos comentários aí o ritual do jejum. Amém? O ritual do jejum. Quem gosta aqui de jejuar? Quem aqui já jejuou alguma vez na vida como cristão? Quem aqui ainda não jejuou e precisa jejuar? Escreva nos comentários aí, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ver os seus comentários. Para mim não está aparecendo um comentário de vocês. Não sei se está travando a minha live hoje, o que está acontecendo. Mas vamos lá. Estou levando aqui, amém? Me diga se vocês estão me vendo aí e recebendo a palavra. O jejum, ele envolve a abstenção voluntária de comida e de outras atividades prazerosas, com o propósito de buscar a Deus em um nível profundo. Então, o jejum é uma abstinência. Você está se renunciando a algo para você se consagrar. Por muito tempo, as pessoas diziam assim, não, o jejum é apenas de comida. Mas a gente tem entendido que o jejum também pode ser de outras coisas.
outras atividades prazerosas, que você renuncia, que você se abstém daquelas coisas por um tempo, para você se consagrar, para você se voltar mais profundamente para Deus. Então, pode ser que a pessoa pode deixar de sair algumas vezes, diz, eu vou jejuar porque eu saio muito com as colegas, com os colegas, eu vou muito fazer tal atividade, eu vou jejuar disso por dias, porque está me impedindo de crescer, de orar mais, de buscar mais a Deus. Tem gente que está jejuando do celular. Vou tirar o celular por 3 dias para desintoxicar aqui da internet, das coisas que vai enchendo a gente de informação. Então, o jejum pode ser também de algo que a pessoa gosta. Eu vou jejuar tirando o perfume. Tem gente que tira o perfume por um tempo. Vou jejuar sem escovar o cabelo, para as mulheres aí passar uma semana sem fazer a escovinha do cabelo. É um jejum, sim ou não? E grande para algumas mulheres, porque mexe na beleza da pessoa. Então o jejum, ele pode ir além da comida, certo? Mas deixa eu falar aqui em especial da comida. Você pode, querido, tirar alguma refeição sua. Você pode jejuar do café da manhã, do almoço, da janta. Ou você pode tirar um dos elementos da tua refeição. Eu vou tirar a carne. Eu vou tirar o arroz. Eu vou tirar o refrigerante. Então você percebe que aquilo que você gosta muito, você vai ali se abster dele por um tempo. Se você consegue fazer 2 horas sem aquela refeição a mais, faça. Então, faça algum tipo de jejum. Essa é uma recomendação de Jesus. E o que eu acho tremendo é porque diz assim, quando você jejuar, perfuma a cabeça, lava o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando. Então, o jejum não é para você mostrar para as pessoas que você faz jejum. Não é para você sair por aí, eu estou jejuando. Olha, eu estou jejuando. Olha como é que está a minha aparência. É porque eu estou jejuando. Não. O jejum não é para você sair tocando trombeta, falando para as pessoas que você está jejuando. Ok? O texto diz assim, mas apenas ao seu pai, que vê em secreto, e seu pai que vê em secreto o recompensará. Então Deus vê o teu jejum no secreto, e ele vai te recompensar. Amém? Então o jejum não é apenas uma disciplina física, mas também espiritual. É uma oportunidade para nos humilharmos diante de Deus, para buscarmos sua direção, para expressarmos nossa dependência dele e para nos afastarmos das distrações deste mundo. Quando jejuamos, colocamos nosso corpo e nossos desejos sob o senhorio de Deus, permitindo que ele nos molde e nos transforme. O jejum nos abre para o maior discernimento espiritual e nos aproxima do coração de Deus. Olha que tremendo. O jejum abre você para um maior discernimento espiritual e para nos aproximar do coração de Deus. Então esse é o primeiro ritual de poder de um cristão. É o jejum. Amém? Faça jejum, meu irmão. Jejue pelo menos uma vez na semana, 2 vezes no mês, mas faça um jejum, porque o jejum é para mortificar a sua carne. Quando você está jejuando, você está mortificando a sua carne. Nesses meus 23 anos servindo a Deus, eu já realizei diversos tipos de jejum. Diversos tipos e práticas e tempos de jejum. Já jejuei 3 dias, 7 dias, 20 dias, 14 dias, 40 dias, 30 dias. Diversas formas eu já fiz de jejum, porque eu entendo que o jejum é algo poderoso. É algo que mortifica
a nossa carne, os nossos prazeres. Então, faça o hábito do jejum, amém? Faça esse ritual. Além também de ser até medicinal, porque o jejum, ele também tem essa vertente de desintoxicar a gente de impurezas do próprio corpo. A pessoa quando come, nunca para um pouquinho para desintoxicar, para limpar o organismo dela. Olha como o jejum também até para o físico serve. Amém? Então, muito bem. Esse é o primeiro ritual de poder. O segundo ritual de poder é a leitura da Bíblia. Esse é o segundo ritual de poder na vida de um cristão. É a leitura da Bíblia. Eu quero ler esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 a 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha que tremendo. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção e para a nossa instrução na justiça. Então, esse ritual da leitura da Bíblia deve ser constante, diário na tua vida. Escreva nos comentários aí o ritual da leitura da Bíblia. Todo dia, queridos, leia a Bíblia Sagrada. Pelo menos um versículo da Bíblia. Que você tenha esse hábito. Olha, eu tenho observado que no meio cristão, dentro das igrejas, as pessoas não têm tido mais o hábito de ler a Bíblia. Você pergunta para as pessoas versículos da Bíblia, e as pessoas não conhecem, não sabem, não conhecem as histórias, as parábolas, os ensinamentos de Jesus, porque não está meditando, não está fazendo a leitura bíblica diariamente. Quando Deus falou com Josué, uma das orientações de Deus para Josué foi: não se aparte do livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que então você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Para que você prospere em teus caminhos. Então nós precisamos, irmãos, ter o hábito, esse ritual diário. Se você, por exemplo, vai para o trabalho às 7 horas da manhã, então você tem que acordar antes um pouco para você poder fazer este hábito, este ritual diariamente. Ler a sua Bíblia. Pastor, quanto eu tenho que ler? Qual a quantidade? Irmão, leia o que você puder ler. Se você pode ler um capítulo por dia da Bíblia, pois leia um capítulo por dia. Se você pode ler 2, 3, leia. Se você só pode ler um versículo da Bíblia por dia, pois leia. O importante é que você faça diariamente. O que é que diz lá no Salmo 119, verso 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que vai ser essa lâmpada, que vai clarear as tuas decisões, que vai clarear o teu caminho. Amém? A leitura da Bíblia nos revela a vontade de Deus e nos direciona em nossos caminhos. Isso é tremendo. Quando dedicamos tempo para ler e meditar na palavra, somos alimentados espiritualmente e fortalecidos em nossa fé. Através da leitura da Bíblia, Deus fala conosco, trazendo conforto, orientação e revelação. A Bíblia é uma lâmpada para os nossos pés, é uma luz para o nosso caminho.
Portanto, é essencial que busquemos constantemente a palavra de Deus, para que sejamos transformados por ela e capacitados a viver de acordo com a vontade de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Tenha um exemplar da Bíblia. Eu tenho aqui diversos. Eu tenho Bíblia que desde que eu me converti está aqui na minha prateleira. Bíblias que tem 20 anos que eu tenho ela. Porque eu entendo como é importante a palavra de Deus. Eu tenho diversas versões, porque a Bíblia ela também tem essa vantagem de ter versões diferentes. O mesmo versículo você pode ver numa outra versão e aquilo vai clarear mais para você o seu entendimento. Ok? Então, a leitura da Bíblia é um ritual de poder. Quem aqui já leu a Bíblia hoje? Eita, pastor, essa pergunta agora me pegou. Você já leu a Bíblia hoje? Você já parou para ler a palavra de Deus hoje? Você já leu comigo aqui, né? Em nome de Jesus. Nós já lemos alguns textos aqui na palavra de Deus. Então, leia a palavra todo dia. Se esforce. Tem gente que diz assim, pastor, quando eu vou ler a Bíblia, me dá sono, me dá um cansaço, coça o olho, isso, aquilo. Mas, irmãos, observe que quando a gente vai ler uma mensagem do WhatsApp, lá no Instagram, no Facebook, a gente lê uma mensagem grande e não cansa, e é no celular. Perceba que a gente está falhando porque estamos deixando de entender o poder da palavra de Deus em nossas vidas. A Bíblia é um poder. A palavra de Deus. Irmãos, leia a sua Bíblia. Todo dia. Está aqui, ó. Eu já li a Bíblia toda várias vezes. Eu perdi a conta. E estou lendo esse ano de novo com alguns irmãos aqui. Ao final do ano vamos terminar outra vez aqui. Completo a leitura. Mas, pastor, eu não consigo ler dessa forma. Mas leia o que você pode. O que você puder. Mas faça todo dia. É como um ritual. Leia a Bíblia. Amém? Então esse é o segundo ritual de poder. O terceiro ritual de poder é a oração. Olha que tremendo. O primeiro ritual, o jejum. O segundo ritual, a leitura da Bíblia. E o terceiro ritual de poder é a oração. Olha, veja que um completa o outro. Um está unido ao outro. Quem jejuma é porque vai orar. Ninguém jejuma sem orar. Porque o jejum sem oração não serve, é passar fome. Quem está jejuando e não ora, está passando fome. Porque o jejum está casado com a oração. E a leitura da Bíblia está casado com o jejum e com a oração. Você não pode só ler Bíblia, porque você precisa da oração. E você não pode só orar e não ler Bíblia. Veja que esses três rituais, eles se completam. E eles dependem um do outro, eles são unidos na mesma direção. Jejum, leitura da Bíblia e oração. Eu quero ler esse texto para você, de Mateus capítulo 6, verso 9 até o 13. Que Jesus fala sobre o Pai Nosso, que é a oração do Pai Nosso que todo mundo aqui conhece. Jesus estava com os discípulos e os discípulos disseram, Senhor, nos ensina a orar. Então Jesus começou a dizer para eles como orar. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Então Jesus ensinou eles a orar. A oração é uma comunicação direta com Deus, um diálogo íntimo entre o Criador e o seu Filho. Através da oração, podemos expressar nossos louvores, gratidão, petições e confissões a Deus. É o momento em que podemos entregar nossas preocupações e buscar o consolo e a direção de nosso Pai Celestial. A oração. A oração não é apenas uma lista de desejos. Senhor está aqui, papapá. Não, a oração também, queridos, ela é um momento de intimidade com Deus. É um momento de entrega. Quando nos ajoelhamos diante do Senhor, reconhecemos a sua soberania e nos submetemos à sua vontade. Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando nos entregamos à oração, permitimos que o poder de Deus opere em nossas vidas e nas circunstâncias ao nosso redor. Então veja como a oração é poderosa. A oração é gerar intimidade com Deus. A oração é entregar nossas preocupações a Deus. A oração é você viver essa prática poderosa, como diz aqui em Tiago 5,16, que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando você ora, você move o mundo espiritual. Quando você ora, você ativa comandos no mundo espiritual sobre a tua vida. Então, o ritual da oração. Ore diariamente ao Senhor. Amém? Tenha esse hábito. Os 3 hábitos, esses 3 rituais: jejum, oração e Bíblia. Que nós possamos dedicar tempo para buscar a Deus de maneira intencional e constante. Que possamos nos humilhar diante do Senhor e nos alimentar da sua palavra e nos comunicar com Ele em oração. Que esses rituais nos leve a um relacionamento mais profundo com Deus e nos capacitem a viver vida de fé, de poder e de transformação. Que você tenha esta vida poderosa diante de Deus. Esta vida de fé, esta vida de poder e esta vida de transformação. Ao praticar esses 3 rituais de poder: jejum, leitura da Bíblia e oração. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você feche os seus olhos, se você puder. Eu vou orar rapidinho por você. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada pessoa que está comigo nesta live do meio-dia. Oro para que o Senhor, meu Deus, gere em cada uma aqui o entendimento desses 3 rituais de poder: jejum, leitura bíblica e oração. Que possamos crescer em cada um deles, Pai, e experimentar o poder que está contido em cada um desses rituais. Que pelo jejum venhamos mortificar a nossa carne e venhamos nos aproximar mais do Senhor. Que pela leitura da Bíblia venhamos conhecer a Tua vontade, venhamos conhecer as Tuas promessas. E que pela oração venhamos, meu Deus, gerar conquistas, ativar milagres, liberar, meu Deus, palavras de vitória. E, acima de tudo, gerar intimidade com o Senhor. Eu oro abençoando o dia de cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você já deu o likezinho aí no vídeo? Já apertou o sinalzinho do like? Faça isso agora, em nome de Jesus. Compartilhe nos seus status aí a nossa live do meio-dia. E temos a nossa oração na madrugada também, que está sendo uma bênção. Deus te abençoe. Tenha um restante de tarde aí poderoso na presença de Deus. Até amanhã.